Glória a Deus. Antes de orar, eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que fazem parte, por tudo que o Senhor tem permitido que nós possamos fazer como igreja. Eu tenho sido muito abençoado de conviver, de ver vocês, o serviço de todos conosco. Acho que a gente nunca faz um negócio assim. Eu quero louvar a Deus, né, pela vida de todos que servem. Ninguém faz nada sozinho, o ministério é de um corpo, é de uma equipe, é de gente que serve junto, e isso é uma grande bênção, isso realmente é uma manifestação do corpo de Cristo. Então louvado seja o nome do Senhor por todos que servem nessa casa, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo mesmo por todos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, eu te louvo por todos que fazem parte conosco, congregam conosco, Senhor, pelos que estão nos visitando hoje também nesta manhã, que o Senhor faça algo sobrenatural, que é o Senhor falar com cada um segundo a realidade espiritual em que estão vivendo nesse momento. Essa palavra é uma palavra profética, ela é uma palavra eterna, e eu creio que ela pode então tocar cada coração, em cada situação, pelo Teu Santo Espírito. Eu quero então pregar como se fossem em línguas, ó Deus, para que cada um receba na sua realidade, no seu tempo de vida, na sua experiência com o Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. A coisa mais interessante que aconteceu é que eu estou envolvido com todas as programações, eu sei as agendas e tudo mais, mas nós começamos a ensaiar essas canções que ministramos hoje de manhã aqui, e eu não tinha me tocado que eu estaria aqui nesse dia pregando nesta manhã com essas canções. E eu fui orar, né, estava lá procurando, buscando a palavra, e eu fui constrangido a falar alguma coisa sobre justamente a vinda do Senhor Jesus. E aí só quando eu entendi o repertório que eu falei, meu Deus, mas nem se tivéssemos combinado, né, ou se eu tivesse pelo menos prestando atenção no que está acontecendo, eu saberia que Deus tinha um propósito, então, de uma conexão das canções ministradas com a palavra dEle. Mas diferentemente do que vocês já me viram pregando tantas vezes sobre escatologia, de uma maneira às vezes um pouco mais assim, naquela linha, quem estava aqui hoje às 10h30 quase caiu da cadeira, né? Porque nós começamos com uma performance da Fulvia, né? Se liga, Jesus está voltando, e na verdade nós deveríamos fazer isso. Confrontar as pessoas, o tempo está acabando, as pessoas percebem isso de uma maneira clara, o mundo está mudando de uma maneira dramática, mas na verdade há uma revelação na palavra, que muitas coisas que nós encontramos na Bíblia têm uma aplicação profética e tem uma aplicação de ensino. Os mesmos textos conseguem trazer, para quem tem revelação, pode comparar as duas coisas, e nos mesmos textos, com as mesmas informações, o Senhor dá ainda uma revelação mais profunda. E o que eu ministrei para mim mesmo, que eu meditei nesses dias, foi justamente que os textos que falam dos últimos dias, eles falam de algo lindo e de algo extraordinário, que você que estuda escatologia, você já viu, você já percebeu, que a Bíblia fala de noivo, fala de noiva e fala de um casamento. Você já percebeu isso? Nem todos. Sim ou não? Amém. Alguns dos aspectos dos últimos dias, Deus está falando de juízo. Porque realmente o mundo não vai ser assim para sempre. A misericórdia do Senhor não vai estar estendida assim para sempre. A humanidade que não quer saber do Senhor, não quer saber de Jesus, não vai blasfemar, não vai ofender Jesus, não vai ofender a santidade do Senhor de uma maneira indefinida. O Senhor trabalha com períodos de tempo organizados e claros. Então esta é uma verdade. E Ele vai tirar aqueles que são seus, a sua noiva, mas muitas vezes a gente pensa que Ele vai tirar, entre 1 milhão de aspas, só para proteger de um momento terrível, ou só para proteger de uma maneira, de um momento complexo. O que é verdade de um lado, mas não é verdade do outro lado. Porque a figura que nós encontramos também é justamente a figura de um casamento segundo a cultura do povo judeu naqueles dias. Jesus, ele é um noivo judeu. Jesus, ele tem uma noiva que ela é meio gentia, com pitadas de judeus ali, né? A igreja primitiva, os discípulos que faziam parte do início da noiva eram todos judeus. O começo da igreja primitiva foi com judeus, e depois começaram a ser alcançados os outros povos a partir de Pentecostes. Isso é muito claro. Ao longo então desses 2000 anos, nós vemos isso acontecendo. Então todos que se convertem a Cristo não são mais dos seus povos étnicos, mas são agora igreja, são noiva, são povo do Senhor, povo de propriedade adquirido, mas são noiva. Então a figura do casamento começa a se manifestar. E aí o que eu fiz? Fazia tempo que eu precisava fazer
fazer isso, eu dei uma viajada e fui estudando a forma da manifestação do casamento na cultura daqueles dias, na cultura em que Jesus estava inserido com seus discípulos, ali em Jerusalém, caminhando ali por Israel, em vários lugares. Então, a palavra de Deus, nós vamos encontrar o que a palavra de Deus diz com a cultura. A cultura é que, então, os votos de aliança entre um homem e uma mulher que se amam é uma bênção em qualquer cultura, mas há aspectos da celebração do casamento em Israel que são ricos em verdades espirituais. Então, esse antigo ritual, ele aponta profeticamente para a segunda vinda do Messias e a grande celebração da ceia nupcial do Cordeiro. Ela também ensina lições únicas sobre o amor de aliança de Deus por seu povo. Então, eu vou ler um pouquinho algumas coisas que foi muita informação para eu compartilhar, mas eu quero passar por alto alguns textos para você perceber como mais do que falar de salvação eterna, mais do que falar de sermos livrados de todas essas coisas que virão, há uma declaração de amor de Deus pela sua igreja, há uma declaração de amor de Jesus Cristo por nós, como de um noivo por uma noiva. E essa história ela é tão tremenda, ela é tão confrontadora, que a Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange. Porque nós não entendemos como Ele pode amar alguém como você e como eu. Você pode ser muito melhor que eu, então eu não consigo como Ele pode amar alguém como eu. Alguém que vivi o que eu vivi, que pensei o que eu pensei, que fiz o que eu fiz, o que teria feito se eu tivesse tido oportunidade, porque realmente eu era, como todos nós, pecadores. Nem sempre a gente tem revelação, nós nos achamos muitas vezes mais ou menos bons. Mas é interessante porque tudo começa então, o primeiro passo de um casamento naquela cultura chama Shidduchim. Shidduchim é um termo de compromisso mútuo. Então é mais ou menos o que aconteceu ali quando Abraão mandou o servo dele para procurar uma noiva para Isaque, seu filho. E na cultura deles, o pai era quem providenciava uma noiva para o seu filho. Ele fazia os acordos necessários no começo da conversa. Então, a gente pode entender que quando Jesus, ou quando Deus falou no Éden, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, foi Deus que decidiu que Adão precisava de uma companheira. Então, de uma forma profética, Isaque representa em muito Jesus Cristo na história dele. Ele foi simbolicamente sacrificado por Abraão, seu pai, como Jesus de fato foi sacrificado. Isaque não precisou morrer, estava ali o cordeiro apontando Jesus que havia de vir. Mas então toda a história de Abraão e de Isaque aponta essa relação. Então, um pouco antes, ou um pouco depois disso, na verdade, então Abraão mandou buscar alguém na casa da família deles. Você vai encontrar em Gênesis 24, de 1 a 4, você que quiser anotar para ler os textos depois, quem quiser depois eu dou o esboço também. O fato é que Abraão já era idoso, bem avançado em anos, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Então o que ele fez? Ele chamou um servo para jurar e falou, procure uma mulher para o meu filho. Você vai à casa da parentela da Labão, aquela casa, você conhece a história, e de lá você vai trazer uma esposa para Isaque, meu filho. E no judaísmo ortodoxo, então, muitos dos casamentos, eles eram arranjados desta maneira. Na nossa cultura, é uma coisa um pouco esquisita imaginar que o pai vai mandar buscar a noiva para o seu filho. Mais estranho ainda a gente pensar que o noivo vai mandar um pagamento para comprar a noiva. É uma coisa que não faz sentido para nós, mas se você entender o que isso significa, você vai falar, uau, que coisa tremenda. Nós temos uma distorção de cultura para entender coisas assim, porque no Brasil é tudo bem livre, quase que de qualquer jeito. Chega assim às raias de uma esculhambação, casa de qualquer jeito, vai morar junto, está tudo bem, estamos aí, não deu tchau, um abraço, outra, e os relacionamentos não têm valor, os relacionamentos são totalmente sem compromisso. E o que não significa que algumas culturas que compram literalmente crianças ou jovens e não tratam adequadamente, não tratam com amor, é uma violência, não é disso também que se trata. O fato é que Deus, o Pai, Ele usou então a figura de imaginar que o servo que foi buscar, alguém da sua mais extrema confiança, foi até ali buscar, mas também tinha o consentimento da noiva em querer aceitar a proposta que veio do filho de Abraão, Isaque, uma família conhecida. A gente vê que quando a coisa começou ali a ficar
o pai da Rebeca começou a ficar preocupado, aí todo mundo conversou, falou, chamemos a moça, Gênesis 24, 57 a 59. Chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com esse homem? Ela respondeu, irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Então, da mesma maneira, nós temos um preço que foi pago por nós, vou falar daqui a pouco sobre isso, antes, mas nós temos a decisão a ser tomada. Antes o pai estava planejando uma noiva para seu filho Jesus, e ele olhou para nós. Mas há um momento em que então o Espírito Santo, que é a figura daquele que foi buscar Rebeca para trazer para casar com Isaac, ele pergunta ou ele conduz, você quer ir? Você deseja mesmo ir? Você não sabe tudo ainda, mas você já sabe o suficiente para tomar uma decisão. Você quer? Ela falou, quero. E vamos embora. Assim começa o processo de salvação nosso. Em algum momento nós ouvimos uma pregação, nós ouvimos a palavra do Senhor. E aí alguém fala, você quer entregar a vida a Cristo a partir de hoje? Você se arrepende dos seus pecados, você reconhece que precisa de um Salvador, você reconhece que você precisa de uma nova vida. Aí o Espírito Santo vem e ele meio suavemente ele pergunta, você quer entregar a sua vida a Jesus? E aquele doce convencimento veio sobre nós. E nós não estamos falando só de mudar de religião. Não estamos só falando de agora ter um passo de fé. Não estamos falando apenas, entre muitas aspas, de se tornar filho. Mas a partir desse momento estamos nos tornando noiva do Senhor Jesus. Noiva de uma tremenda história de amor que foi dada sobre nós, revelada pelo Espírito Santo de Deus, para um compromisso sério e real que Deus trouxe como comparação, um casamento não no padrão do homem, não no padrão do mundo, mas no padrão de Deus. Casamento é coisa séria, casamento é coisa indissolúvel, casamento aponta esta união, esta unidade, e dentro desta revelação, casamento será uma bênção. Amém? Vocês estão comigo até aqui? Tudo certinho? Então vamos um pouquinho mais. Dentro do processo de casamento, acontecia algo muito interessante. Tanto o noivo quanto a noiva, separadamente, eles iriam passar por um banho de purificação simbólica, para que pudessem então estar se santificando e separando um para o outro. E é interessante porque quando Jesus veio, quando ele foi começar o seu ministério, então veja, a Bíblia diz que Jesus ele não veio fundar o cristianismo. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio resgatar os pecadores, pagar o preço do pecado. Mas Jesus também veio buscar uma noiva. A noiva não sabia ainda. Nós, em muitos aspectos, ainda não entendemos que isso fazia parte da agenda do Senhor, mas o que então ele faz no começo do seu ministério? Ele procura João Batista. E quando ele chega para João Batista fala, escuta, você vai batizar? Eu vou batizar você que tem que me batizar. Ele falou, fica tranquilo, nós temos que cumprir toda a justiça. Então, naquele momento, ele estava também se purificando o seu corpo humano, que não tinha pecado, para encontrar a sua noiva. Ele sabia o que ele estava fazendo dentro da cultura judaica. E aí então o que acontece agora? Quando nós nos convertemos a Cristo, o que nós precisamos fazer? Ser batizados nas águas também. Sim, o batismo nas águas tem a simbologia completa de ser morto com Cristo e ressurreto com Cristo. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Nossos pecados foram pagos, foram lavados pelo sangue de Jesus, mas também combinam com uma preparação para o casamento de Cristo com a noiva. Nós nos tornamos noiva de Jesus nessa primeira parte do compromisso. Então somos convidados a fazer a mesma coisa. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer está condenado. Isso é verdade, para a salvação é isso mesmo. Não há quem se converta a Cristo de fato que não seja batizado nas águas, isso é necessário. Não é que é uma obrigação, mas é que se a pessoa se converteu de fato, o Espírito Santo de Deus vai convencer de que é necessário obedecer. Mas agora, entendendo a simbologia do casamento, é mais um ingrediente para nós trazermos, para entender o que fizemos. Eu fui batizado sem essa revelação, mas se você ainda vai ser batizado, você pode começar a ter um pouco mais de revelação, porque o tempo está se aproximando. Tudo bem até aqui?
Nesse momento, ainda não tinha nem o tal do noivado, mas já tinha um compromisso. Mas não era o namoro da nossa cultura, como eu já falei, que é uma coisa bem não consagrada. Ou pode ser, mas é difícil. O segundo passo, eruzim, é o noivado. Então, depois que teve toda essa movimentação, o pai falou e fez e tal, pá. Aí agora o que vai acontecer, né? Depois deste banho, desta imersão, saindo dela, então o casal entra num lugar chamado Rupá. Era uma pequena construção que era feita, tinha uma estrutura, um dossel assim, que era simbólico de alguma coisa que iria ser mais profunda lá na frente. E neste momento, o noivo dava para a noiva um dinheiro, um objeto valioso como um anel, e um cálice de vinho era compartilhado para selar os votos da aliança. Então o noivo agora ele presenteava a noiva. Na nossa cultura podemos pensar num anel de noivado, é uma boa figura. Eu posso pensar que Jesus ele pode ter feito os dons que ele nos entregou. Podemos entender o penhor do Espírito Santo. De muitas maneiras, o que nós temos no compromisso com o Senhor, podemos entender que Ele nos deu muitas coisas. Nós recebemos todas as coisas que nós precisamos para essa vida, quando o encontramos como Senhor e Salvador. Mas então, isso aqui começa a fazer um pouco mais de sentido no que nós fazemos aqui todo primeiro domingo do mês, lendo Lucas 22, 19 a 20, quando Jesus, então depois que eles estavam ali na ceia, e a ceia era uma refeição que eles tinham com um grupo de pessoas, grupo da igreja, uma família ampliada. Então no meio da ceia, ele pegou um pão e falou, este pão, né, é o meu corpo partido por vós. Ele deu graças pelo corpo, pelo pão, partiu e serviu. Depois ele falou, este cálice, pode virar, é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Então Jesus agora ele particularizou, porque na cultura judaica, no noivado havia uma taça de vinho que era tomada, havia algo que era dado, mas mais agora do que um presente qualquer que seja, o que Jesus estava falando é o seguinte, este cálice é o meu sangue dado por você. Então eu vou dar a minha vida por você. O símbolo deste cálice de vinho significa o meu sangue derramado. Talvez não tivessem toda a revelação naquele momento, muitas coisas os discípulos viveram, e quando a gente vê João escrevendo, por exemplo, no fim do Evangelho, ele fala, olha, a gente não tinha entendido muito bem algumas coisas, mas depois entendemos, porque depois eles receberam o Espírito Santo como revelação. Jesus ensinou muitas coisas para eles, nem tudo eles compreenderam no primeiro momento, mas ao longo da experiência com o Senhor, eles foram aprofundando a experiência. Não é o que acontece conosco? Quando nós ouvimos as primeiras pregações, falamos, uau, que maravilha, mas depois de 3, 4, 5 anos, eu nunca tinha entendido isso. Nossa, eu nunca tinha visto esse texto, e nós vamos aprofundando a nossa experiência com o Senhor, porque o Espírito Santo vai nos revelando, vai aprofundando a quem Ele é, vai aprofundando a transformação que nós temos que passar, vai nos dando revelação, entendimento, e nós vamos compreendendo com mais profundidade quem nos tornamos em Cristo. E eu tenho certeza que isso aconteceu, tenho uma boa impressão de que isso aconteceu. É interessante que essa cerimônia, então, depois, essa cerimônia pública, ela durava normalmente 1 ano. Esse era o período do noivado, só que o noivado já era muito sério. Eles estavam casados como se fosse, mas eles não iam morar juntos e não era hora de ter sexo. Ainda era hora de santificar para a cerimônia. E a cerimônia de casamento efetivo, o terceiro passo, vinha um pouco mais para frente. Então, embora sejam casados, estão assim dessa forma, mas já tem um contrato. E porque tem um contrato estabelecido, o casal agora, para terminar o noivado, não era falar tchau, vai você para cá, eu vou para lá. Tinha que ter um processo de divórcio deste contrato. Um divórcio literal. Por quê? Porque era sério o compromisso na cultura. E agora tinha que desfazer. Qual é o caso que a gente vê isso aconteceu com clareza? José e Maria. José estava justamente engajado com Maria. José estava noivo de Maria, mas ele não tinha tido sexo com ela, e ela aparece grávida. Se uma noiva aparece grávida, além de separar ou de divorciar, se fosse pega talvez, acho que era muito mais para ser apedrejada do que simplesmente ter um encerramento litigioso de um noivado. O fato é que José, quando ele entendeu aquilo, ele não queria mal para ela, ele falou, eu vou embora, e está tudo bem. E aí veio o anjo do Senhor e falou, fica tranquilo, José, porque o que está com Maria é algo do Espírito Santo.
E José, porque ele era um cara sério, temente a Deus, ele aguentou o tranco de pessoas falarem: que é isso? Você engravidou a Maria? Ah, não foi você? Foi outra pessoa? Ah, foi o Espírito Santo. Essa é boa. Nunca tinha ouvido essa, José. Olha lá, o marido da Maria que está grávida do Espírito Santo. Ou vocês acham que não aconteceu algo parecido assim? Nós muitas vezes romantizamos a Bíblia de uma maneira, santificamos algumas situações que a cultura não é assim. Quando Jesus foi pregar em Nazaré, ele fala que as pessoas falaram: ué, esse aqui não é o Jesus, o filho do José? Não está aqui não está aqui entre nós os seus irmãos, as suas irmãs e tudo mais? E Jesus não fez muitos sinais, nem muitas curas naquele lugar, por conta da incredulidade daquele povo, porque estavam zombando. Quem é esse aqui? É o filho do carpinteiro? Não, não é nem o filho do carpinteiro. Ele tem os irmãos aqui. Quem que ele é? Ele é Deus agora? E eles não receberam Jesus como Senhor, não se beneficiaram do poder dele, das bênçãos dele de cura. E Jesus, a Bíblia fala que ele se maravilhou da incredulidade daquele povo. Ele só impôs as mãos de algumas pessoas e ele as curou. Eu sempre, muitas vezes eu brinco aqui: quantos de vocês creem que se Jesus estivesse aqui, todo mundo que estivesse enfermo, ele curaria todo mundo? Aí todo mundo levanta: eu. Aí eu falo: desculpa, Jesus está aqui, porque ele diz que estará reunido quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. Mas não significa que ele curará todo mundo, porque nem mesmo Jesus presencialmente, em um ambiente de incredulidade, curou alguém. Precisamos de um ambiente de fé na palavra, de fé na obra do Senhor Jesus, de decisão de abrir mão de tratamento de alguma coisa, desenvolvendo a fé, para experimentar algo poderoso de saúde, de cura no nosso organismo. Senão, mesmo sendo uma igreja de gente muito legal como nós somos, não vamos ver muitas coisas acontecerem. Então, aqui José falou: vou embora, e tudo bem, e ele saiu para a sua vida. Mas o que acontece então, tirando José, que isso aqui é que é lindo. Durante esse período do Eruzim, o noivo vai preparar um local para a sua noiva, enquanto a noiva se concentra nos seus preparativos pessoais, roupas do casamento, a lâmpada, o azeite, e ela começa a se preparar para encontrar o seu noivo. Que coisa interessante. Agora, tem uma coisa muito importante. Quem decide o dia que o noivo vai buscar a noiva é o pai. Eu vou fazer uma brincadeira para vocês entenderem alguma coisa que nem todo mundo entende quando eu leio o texto. Se eu chegar aqui para vocês e falar: pessoal, é o seguinte, olha, nós vamos fazer um culto especial na quarta-feira de cinza. Então nós vamos fazer por volta das 6 da tarde, todos vocês estão convidados, quarta-feira de cinza, se espero vocês. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Fácil, né? Mas se tivesse aqui um americano, um suíço, um inglês, um italiano, raiz, que está no Brasil há pouco tempo, ele ia falar: bom, hoje é domingo, o que é para fazer? Quarta-feira eu tenho que vir aqui vestido de cinza? Quarta-feira de cinzas? Não, eles gostam muito de churrasco. Eles vão fazer um churrasco aqui na quarta-feira e nós só vamos embora quando tudo virar cinzas aqui e tudo vai ficar muito feliz, vamos comer muito carne, né? Quando Jesus, em João 14, ele faz aquela declaração de acalmar os discípulos pelo que ele estava falando para eles, ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Na sequência, Jesus falando em um outro momento, ele vai falar o quê? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então aqui parece o seguinte, que Jesus não tinha a menor ideia do que Deus Pai estava fazendo e que nem ele sabe quando ele vai voltar. Não é isso que muitos de nós pensamos? E ele estava falando que ele não sabe, só o Pai, nem os anjos sabem. Aí a gente pode entender o quê? Muitos falaram: não, Jesus ele não sabia enquanto ele estava aqui na terra, agora que ele está no céu, ele sabe. Tem gente que acha que Jesus não sabe nem agora, e nem os anjos sabem lá no céu.
Eu fico pensando, vai ter um grande movimento no céu de preparar todos os exércitos celestiais quando ele vier buscar a sua noiva, ou quando ele vier, então, no fim dos dias, ou qualquer que seja a data que a pessoa pode crer. Aí eu imagino assim que só tem 2 anjos especialíssimos que foram separados por Deus. Eles fizeram um lençol gigantesco, assim, de eternidade que não dá, que ele consegue fazer um fundo falso. Então, eles estão segurando esse enorme lençol hipotético. Então está todo mundo fazendo um maior preparativo aqui, e os anjos e Jesus estão aqui, não sabe o que está acontecendo. Fala baixo, vocês vão achar que chegou a hora, ele não pode saber. Isso faz sentido para você? Então Jesus, claro que ele sabe onde ele está, porque ele é Deus. Aliás, enquanto ele estava aqui, Jesus falou que o Pai sempre falava para ele todas as coisas, ele tinha plena comunhão com o Pai. O que Jesus falou para os discípulos, eles entenderam que não foi na quarta-feira de cinzas, ele estava usando uma figura de casamento, porque eles tinham visto a ceia, eles sabiam do noivo, eles sabiam de algumas coisas. Ele falou, olha, eu não sei, mas o Pai sabe, só Ele sabe. Por quê? Porque é o Pai que autoriza quando a suíte nupcial está pronta. Era uma figura de linguagem que Jesus usou com seus discípulos para reforçar a figura do casamento, para que eles entendessem o que Jesus estava falando. Você entendeu então isso? Com a figura do casamento, tudo faz sentido. Então, eu não sei. É o pai do noivo que dava aprovação final para que ele voltasse para buscar a sua noiva. Por quê? Um noivo apaixonado, uma noiva apaixonada, coloca 5 tijolos, joga uma cobertura. Está pronto, pai, vou buscar lá a minha noiva. Calma, filho. Faz direito, constrói bonitinho isso aí, põe alicerce, põe o fundamento, faz uma coisa boa, você, né, trata bem essa noiva, né? Está pronto, pai? Não, ainda não. Essa é a figura. O pai sabe quando as coisas estão prontas na vida de um filho. Quantos filhos não ouviram seus pais e casaram fora de hora sem o conselho direito do pai? O pai falou, não faça isso. E aí o filho, não, eu amo ele, eu amo ela, e vamos embora e tal. E deu errado. Ou sem a aprovação dos pais. Mas meu pai não sabe nada da minha vida. Ele não sabe, pode não saber do seu namoro, mas ele sabe de você, ele te conhece. De uma certa forma até faz sentido pensar que na cultura daquele tempo, o pai que escolhia a noiva para o filho. Porque no fim do dia a gente confundiu as coisas, então a pessoa, mas eu não senti aquela paixão que eu vi, aquele filme e que tocou a música e vieram pétalas de folhas caíram e a pessoa ficou emocionada. Eu não senti isso por ninguém, mas nem aquela pessoa do filme sentiu. Gravaram aquela cena 52 vezes, o músico errou, caiu um pedaço do cenário, aquilo não existe. O amor romântico real, é claro que ele existe. Mas o cinema cria uma grande confusão emocional nas nossas cabeças. E parece que aquelas pessoas são de verdade, mas não é. Aquelas cenas são lindas, mas elas são ficção, são uma bonita história. Não quer dizer que se você não sentiu nada parecido com o personagem que você, teu personagem favorito, que algo não aconteceu na sua vida. Até porque amar não é paixão, amar é conhecer uma pessoa, caminhar junto com uma pessoa, construir uma vida junto com a pessoa, e o pai tem a capacidade de olhar e falar, puxa, essa moça combina com o meu filho, isso aqui vai dar certo. E aí eles vão caminhar juntos, e vão aprender a amar um ao outro juntos, porque amar é uma decisão. Amar estabelece uma aliança. Não é como acontece no mundo hoje. O casamento não estava mais fazendo sentido para mim, não estava mais feliz, achei melhor acabar e fui procurar uma outra pessoa. Vai procurar a vida inteira, não vai encontrar ninguém. O casamento não é para você ser feliz pela outra pessoa, é você se envolver para ajudar alguém a ser feliz. Mas mais do que isso, caminhar os dois juntos, sendo felizes em Cristo. Porque se os dois são felizes em Cristo, um pode abraçar o outro. E eu posso falar isso porque vocês sabem, já passei por divórcio, a Flor já passou por divórcio, e nós agora vamos completar 25 anos de casados. Então nós aprendemos o que é a tragédia de um casamento errado, atrapalhado. Mas aprendemos também que o Senhor pode restaurar todas as coisas. Aprendemos também que um divórcio não pode mais trazer o melhor de Deus, mas pode trazer algo muito bom de Deus, que é o que nós vivemos, mas coisas vão ficar fora de lugar. Então é melhor acertar no primeiro casamento e ir com ele até o fim, porque essa é a bênção do Senhor para todos. Mas se você passou por uma desgraça, uma tragédia na sua vida, nós temos muita coisa para compartilhar com você, para abençoar a sua vida e ajudar a ter um recomeço, como somente o Evangelho de Jesus permite que aconteça. Tudo bem até aqui? Amém. Então, era o pai que dava a aprovação.
E aí a noiva, ela tinha a ideia, ela tinha um certo planejamento. Já imaginou, quanto tempo vai levar? Não sei, pode ser 1, 3, 5, 10 anos. Aí a noiva fica na casa dela, fica vestida de noiva pela casa. Aí tá com a lâmpada, aí enche de azeite, acabou o azeite, põe mais azeite, transbordou azeite. E a roupa agora sujou, tem que fazer um outro vestido de noiva. O que eu faço? A família vai viajar, eu vou, não vou, não, pode ser que... Não é assim. Não é do nada, não é qualquer data, de qualquer jeito, a qualquer momento, sem a menor lógica de observação para a noiva poder se planejar. Naquela cultura, naquele tempo, era por volta de 1 ano, mas o noivo podia vir um pouquinho antes. Ou seja, ela tinha que estar preparada para que isso acontecesse. Mas ela tinha uma ideia da estação, e é por isso que eu digo para vocês que nós temos como ter uma ideia da estação para estarmos preparados para aquele tempo. Então, a noiva mantinha sua lâmpada e óleos sempre prontos. Vai que o noivo chega antes, mas ele vinha tocando o chofar. Ele vinha acompanhado para uma grande procissão nupcial, para pegar a noiva e levar para a casa do pai. Vocês estão entendendo a figura, queridos? Eu imaginei que nessa hora, quando eu falasse isso, eu falasse, aleluia, glória a Deus, joga as cadeiras para cima, yes, o Senhor está vindo, amém, eu quero ser arrebatado, eu quero estar com Ele. Mas tudo bem, eu vou ver se eu me esforço um pouquinho mais, vocês entenderem o que vai acontecer. Então veja. Então ouvi como uma voz, Apocalipse 19, de 6 a 8, como de uma numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, louvado seja o nome do Senhor. O que é isso? A Fúvia, quando a gente foi casar, ela estava extraordinariamente linda. Ela amou um sapato. E aí, ela foi ver o sapato. Não tinha nenhum outro número. Tinha um número, que era exatamente o do pezinho dela. E não é história de Cinderela, porque isso não tem nada a ver com a gente. Certinho. O vestido maravilhoso, o cabelo perfeito. Ela fez o melhor que ela podia e quase que eu não consigo continuar no casamento, que ia infartar. Para as bodas agora, nem sei como é que vai ser. Mas eu quero dizer para você, a noiva faz tudo para se arrumar, para se preparar para o seu noivo. A melhor versão possível é aquela. E então quando Jesus, Ele nos ajuda aqui a compreender que a voz do noivo e tudo mais, a noiva ela está com um vestido de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Jesus não espera que ele seja crente de qualquer jeito, que vive na carne, que não vai na igreja congregar, que não ora, que não lê a palavra, que não fala de Jesus para as pessoas, que não é transformado, porque isso é uma noiva ridiculamente ridícula, que não está nem um pouco interessada em encontrar com o seu noivo, e vai lá de qualquer jeito, põe uma fivela e vão embora. As mulheres vão entender isso melhor do que os homens. Mas eu duvido que você vai no seu casamento sem pelo menos pentear o cabelo, comprar uma gravata bonita, um terno decente, uma camisa boa, um sapato em ordem, e você vai procurar colocar o seu melhor. Estou certo ou não? Os atos de justiça, as obras que nós fazemos para o Senhor, é a maneira como nós queremos nos apresentar diante dEle naquele dia. E talvez a forma como nós não estamos nem aí para nos apresentar a Ele naquele dia, revele ao nosso coração que talvez nós nunca nos tornamos noiva, porque nunca nem mesmo nos convertemos, porque nem mesmo temos interesse em agradar Jesus no dia a dia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Efésios 5, 25 e 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, o batismo, por figura, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, com pecados perdoados, sem ruga, sem prisões espirituais, nem nada semelhante, porém santa e sem defeito.
nós precisamos nos santificar. A lavagem de água pela palavra se aplica ao batismo, mas se aplica também na nossa vida diária, de pela revelação da palavra, olhar para nós mesmos, falar, isso aqui está errado, isso aqui está, olha, tem uma ruga, olha, tem uma mancha. Então, sangue de Jesus, livra-me do meu pecado, livra-me da desobediência, livra-me da transgressão. Eu quero ser a minha melhor versão, eu quero me santificar para encontrar o meu Senhor, para encontrar o meu noivo, para encontrar aquele que me ama. Em nome de Jesus. Essa é a figura. Até quando nós vamos fazer isso? Até aquele dia em que Jesus vem nos buscar. Ninguém vai morrer aqui em nome de Jesus. Vão todos embora pelo arrebatamento. Já falei, já proibi todo mundo de morrer aqui na igreja. Você que nos visita, sabe, é um acordo. Ninguém morrer. Não quero fazer culto fúnebre de ninguém. Deus sabe todas as coisas. Mas eu prefiro que a gente vá todos embora juntos pelo arrebatamento. É muito mais legal. Mas se a gente não ama a vinda do Senhor Jesus, eu não sei como é que é isso. Mas nós amamos a vinda de Jesus aqui, amém? Em nome de Jesus, amamos a vinda do Senhor. Bom, então é por isso que nós, como ministério aqui, você que está aqui há mais tempo já sabe que todo dia, mais ou menos, pela festa de trombetas, né, mais ou menos setembro, eu falo, olha gente, está chegando de novo a festa de trombetas, né, ministrei na ceia passada, Jesus cumpriu as 4 primeiras festas, a quinta festa é trombetas combinam com arrebatamento, então todo ano a gente passa a olhar isso aqui com uma certa calma, um pouco mais de atenção, sim ou não? Quer dizer que vai ser necessariamente nessa festa? Eu creio que sim, mas eu não posso ainda provar, eu vou provar para vocês depois que acontecer. Mas o fato é que é importante ter uma referência de parar e refletir um pouco. Porque tem muita gente que não foi arrebatado, mas já morreu. E se achava que tinha que esperar até a festa de trombetas para arrumar a vida, e aí morreu. Tem um monte, eu queria falar para você, talvez você não saiba, mas crente morre. Não é verdade? Vocês conhecem crente que morreu? Eu conheço mais do que vocês, que eu fiz muito velório. Muda de endereço. Mas saiu daqui, a morte é separação. Saiu, foi embora. E foi encontrar Jesus. E talvez não tivesse com a sua melhor versão naquele momento para encontrar com Ele. Talvez fosse uma hora que estava numa situação horrorosa, vivendo que não tinha conseguido resolver ainda. Então não espera até setembro para resolver. Faça isso dia a dia, é muito melhor, mais econômico e mais prático. Mas o fato é que sim, essa data ela é importante. Então de uma certa forma, nessa época a gente começa a preparar um pouquinho mais, para estar pronto, para encontrar. Vai que é nessa festa mesmo. Bom, e o que acontece é que a parábola das 10 virgens de Mateus 25, versículos 6 e 7, ele traz essa figura. Então, mas à meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. É isso aqui que é interessante, as lâmpadas com azeite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jesus fala do Espírito Santo, que é a unção, né? João revela como vocês têm a unção que ensina todas as coisas. Então nós como igreja, nós cremos o quê? Na palavra e no poder do Espírito Santo. A palavra como fundamento do que nós cremos. Então a palavra lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, mas a unção do Espírito Santo é o que também nós buscamos, de ter uma liberdade de adoração, liberdade de manifestar dons, porque ambas as dimensões fazem parte da nossa vida com o Senhor. Então à meia-noite ouviu-se um grito. Então ela levantou e ela tinha a lâmpada e tinha o azeite. As virgens todas, elas não tinham azeite suficiente. E tiveram que sair correndo para comprar. E a porta se fechou. Por muito tempo, eu fiquei pensando duas coisas que eu sempre tento falar, não com vocês, mas com outros crentes de outros lugares. Haroldo, a gente pode perder a salvação? Aí eu sempre tentava achar algum texto para falar, olha, eu não creio assim, eu creio assim. Só que sabe o que acontece? Eu cheguei à seguinte conclusão. Se eu vou defender que não tem perda de salvação, então crente que quer viver de qualquer jeito, eu vou estar ajudando o cara a viver de qualquer jeito. Então eu vou dizer o seguinte, olha, pode ser que eu esteja errado. Porque se eu estiver errado e você continuar brincando com a sua salvação, vai que perde. Eu acho que é melhor você não correr risco. Então eu não vou mais ser avalista de salvação de ninguém. O outro lance é, todo mundo, todos os crentes vão ser arrebatados? Eu vou dizer o seguinte, tem uns textos que eles deixam uma certa margem de que alguns vão e outros não. Quem não vigia, tem algumas coisas assim. Então é o seguinte, olha, eu não vou dizer que todos vão. Faça você a sua teologia, porque vai que não vai. E você vai querer ficar brincando sua vida cristã, achando que você vai de qualquer jeito que está tudo bem, acho que é melhor você fazer o contrário. É aquela coisa que eu já falei. Então aqui assim é o lugar de ser crente. O melhor lugar para estar é aqui, no meião, central, livre de todo mundo. Mas tem gente que chega para mim, pastor,
se eu chegar aqui, tá tudo bem? Ó, pastor, e se eu fizer só assim, ó, mas eu tô aqui, ó, eu tô aqui. Tá tudo bem aqui, eu posso, tá tudo certo? Não sei se está tudo certo. Vai que o teu peso arrebenta esse negócio aqui e você cai. Mas por que que as pessoas sempre querem saber qual é o limite de mundo e não qual é o máximo da profundidade com Jesus que eu posso encontrar? Qual é o lugar mais seguro, mais consagrado da minha vida? Qual é o melhor lugar para que está que agrada a Deus? Então é o seguinte, eu não vou mais falar de certeza de salvação e nem que vai todo mundo ser arrebatado. O problema de vocês, o que eu falei, o que eu não falei, não falo mais. Eu quero dizer, fica no melhor lugar. Vai que eu estou errado na teologia, e você vai chegar lá e falar, aí quando apertar o elevador para você descer, mas foi culpa do Haroldo, ele falou que estava tudo bem e não estava. Eu tentei fazer o melhor. Olha, não foi justo isso, foi ele que falou para mim. E aí, o senhor sabe, o senhor testemunha que ele falou, está registrado aí no céu, nas pregações dele lá. Não mais. Façamos o nosso melhor para Deus. Como se perdesse a salvação, como se não fosse arrebatado. Se tudo for bem, glória a Deus. E você vai chegar lá com mais coisas para apresentar, um vestido muito mais lindo de noiva para aquele dia, para estar com o Senhor. Tudo bem? E aí então, completando ainda mais o que Jesus falou, Mateus 26, 29 e 30, quando Jesus então ceou com os seus amigos, os discípulos, ele disse, e digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O que ele está falando? Do vinho que se bebe na cerimônia de casamento, nas bodas. Jesus da glória. Nós bebemos aqui, porque nós temos a nossa aliança estabelecida. Mas naquele dia, nós vamos tomar de novo. É no mesmo cálice, o noivo e a noiva bebiam juntos na mesma taça. Essa é a figura que ele está falando daquele dia. Glória a Deus. E aí isso aponta o quê? Que nós vamos estar junto com ele no reino do Pai. E aí chegamos então ao terceiro passo. E o terceiro passo é a consumação. Chama Nissuim, o casamento. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Então esse é o passo final na tradição judaica de casamento. Então essa palavra Nissuim, ela vem de uma palavra chamada naso. E naso significa elevar. Não contente, nesse momento o noivo na cultura, com muito barulho, alarde e romance, carregava a noiva para casa. Você já viu aqueles filmes americanos que ainda tinha os antigos, que o noivo carregava a noiva para dentro da casa? No Brasil não sei se chegaram a fazer isso, mas eu sei que é uma cultura, então de onde veio isso? Veio daqui. O noivo carrega a noiva para casa. O noivo carrega a noiva para casa. No meio de um muito barulho, alarde, romance, trombetas tocando, anjos falando. Esse é o momento do casamento em que o noivo leva a noiva para casa, para o lugar que ele preparou. E o pai falou, vai que é hora, agora é hora, chegou o dia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aguardamos esse dia. Pelo menos eu aguardo. Vocês eu não sei. Vocês aguardam também? Nada se compara. Então, quando eu falo, às vezes eu falo, a pessoa vai ser arrebatado e vai embora em setembro. Eu tinha uma viagem marcada, um cruzeiro de 60 dias em outubro, quer dizer que eu não vou poder no meu cruzeiro, porque eu vou embora em setembro. Está o casamento real marcado para dia 20 de outubro, quer dizer que eu não vou casar. É por isso que nós marcamos as nossas bodas antes. Não é isso. Tem gente que quando fala que Jesus vai voltar, fica entristecido. Porque tem alguma coisa tão importante aqui no mundo. Mas uma coisa tão extraordinária, uma coisa assim que ninguém no mundo conseguiu nada parecido com aquilo. Então, eu não posso perder isso. Ele pode vir depois. Não entendeu nada? Não entendeu nada. Agora, pensa você que já é casado, naquela gatinha que você casou, aquela coisa maravilhosa. Você que pegou aquele noivo maravilhoso, sai já da denunciidade. Você queria fazer qualquer coisa. Não, é o seguinte, não vai no casamento, tudo bem, mas depois do casamento, antes de você ir para a lua de mel, vamos lá no jogo do Corinthians, vamos ver a final do campeonato, depois você vai para lá.
É ridículo falar isso, né? Fala sério. Quem faria uma coisa dessa? Quem não ama a mulher? Quem não ama o cara? Mas que sai daqui, não tem nem festa, mas a gente chegou depois no hotel passando fome, não comemos nada na festa de casamento. Embora. É muito particular nosso, mas é verdade. Eu quero ir embora. Eu quero ficar com meu noivo. Eu quero ficar com a minha noiva. Eu quero começar a nova vida. Coloque em Tupperware alguma coisa. Daqui a um mês eu venho ver aqui o que sobrou. Um merchan de Tupperware. Nós precisamos entender o que é encontrar com o noivo de fato. Precisamos entender de que vida que nós estamos falando de fato. E aí sim, o noivo e a noiva agora finalmente vão consumar o casamento e vão viver juntos como marido e mulher. E agora para nós, esse casamento não é aquele até que a morte os separe. Porque não tem mais morte, nem pranto, nem dor. As primeiras coisas já passaram e todas se fizeram novas, como nós cantamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Morte e choro nunca mais. Aleluia! Então, o que nós vamos fazer? 1 Tessalonicenses 5, de 4 a 11. Paulo fala, e você vai entender que o que ele fala agora vai mudar um tanto de significado para você diante disso tudo que nós estamos falando. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em unidade com Ele. União com Ele, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, o dia só pega de surpresa quem não está vigiando. Até porque é uma data que é uma data parcial. Ele fala que ninguém sabe o dia nem a hora, o que significa que dá para saber o mês e o ano. Aí você fala, pô, você está forçando o texto. Não, não estou forçando o texto. Se você avançar um pouquinho mais em Apocalipse, você vai ver que tem 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. Eles estão presos naquele lugar para serem soltos naquela hora, dia, mês e ano. Em Apocalipse. Então veja, existe hora, dia, mês e ano para tudo, só que para nós ele não revela a hora nem o dia, mas nós podemos saber o mês e o ano para vigiar. E por que é isso importante? Porque se a noiva daqueles dias, ela tinha 1 ano em que ela sabia que ela tinha que estar preparada para dali 1 ano, nós temos que de ano em ano vigiar na expectativa de que ele pode vir um pouquinho antes. Você entendeu? Jesus não nos deixa em trevas para que aquele dia nos pegue de surpresa. Ele nos dá pistas para nós estarmos atentos, esperando, santificando e fazendo o que já falamos aqui. E é interessante daí o quê? 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. É um cortejo matrimonial. O noivo vem com seus amigos. A Bíblia fala que os anjos vêm com o Senhor buscar a noiva. A noiva está pronta. E é o que acontece? O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É barulho, é festa, é um grande cortejo que vem e que pega todos nós e leva para o céu e entra naquele lugar, naquele dia glorioso, aquela festa, aquela alegria, aquele ambiente que nós não conseguimos imaginar nem alcançar. Acabou toda a dor, todo o sofrimento, todo o problema, tudo o que havia na terra, nunca mais. E ali nós vamos ter acesso ao quê? Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por quê? Porque este corpo não pode suportar a revelação do céu. A gente ia morrer na porta, se é que fosse possível. Mas ali nós somos transformados para subir.
corpo glorificado como o corpo de Jesus, quando ele subiu ao céu, em Atos 2, Atos 1. Esse é o lance, entrar naquele lugar glorioso, num grande cortejo poderoso, maravilhoso. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora, algo interessante. Vocês que entraram já no meu canal lá, que eu falo das 70 semanas de Daniel, das 69 semanas que já aconteceram, falta uma semana de anos, não uma semana de dias, não vou pregar sobre isso. Mas o que é importante é que na cultura deles, a festa de casamento dura 7 dias inteiros. Foi essa festa, por exemplo, que Sansão deu, 7 dias de festas. Até hoje os judeus ortodoxos fazem 7 noites de festas. Isso se perdeu um pouco ao longo do tempo, mas naquela época tinha. O que isso significa? Que a festa de casamento do noivo com a noiva pode ser que dure exatamente 7 anos, que é o que eu creio, porque é a última semana que falta da profecia de Daniel 9. É uma inferência. O fato é que há uma grande festa, há um cumprimento profético de que isso vai se cumprir. E agora chegando no finalzinho. Qual é a data da ceia nupcial do Cordeiro? Aqui é que agora eu vou... Quem é ligado nas coisas vai vibrar um pouco a mais, né? Por quê? Vocês já entenderam que eu falo da festa de trombetas, né, há um certo tempo. Eu sei que tem gente que torce o nariz assim de uma maneira super delicada, eu nem percebo e está tudo bem. Tem gente que vibra e concorda, está certo. E tem gente que faz só cara de paisagem, está tudo bem. Se vocês estiverem prontos para se Jesus voltar numa festa de trombetas, vocês estarem prontos, eu estou feliz. Mesmo que não acredite mesmo assim em mim, está tudo certo. Mas nós estamos próximos de um mês que é um mês tradicional de casamentos lá. E é um ótimo momento para refletir sobre essa aguardada reunião da noiva e o casamento do Cordeiro. As alianças de casamento lá, muitas, não sei se a maioria hoje, tem uma coisa escrita assim, muito fofa, muito linda, muito amorosa, muito romântica, que significa: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então isso aqui em hebraico é Enil Dodi Li. Eu li, tentei reproduzir, não sei se é exatamente essa a pronúncia, mas é isso que está escrito. E isso você encontra 3 ou 4 vezes no livro de Cânticos dos Cânticos. É linda essa frase. Eu sou do meu amado e ele é meu. Jesus se permite ser considerado assim, em pé de igualdade conosco como noivo. Está entendendo isso? E o que acontece? Essa frase, Anil Dodili, é um acróstico. E esse acróstico forma a palavra Elul. E-L-U-L. Sabe o que é Elul? É o mês que antecede a festa de trombetas. Elul é agora em agosto, setembro. Depois que acaba Elul, vem Tishrei. E Tishrei, ele já vai falar das festas que começam. Ou seja, o mês de Elul é o último mês do ano civil no calendário deles e é conhecido como um mês especial para casamentos. Na cultura, eles falam que é o melhor mês para se casar. É uma coincidência boa, você não acha? A gente pensar na festa de trombetas, pensar em Elul, sou do meu amado, ele é meu, arrebatamento, ele voltando, chegando, né? Fala sério, não é legal? E se não for? Tem que se preparar para a próxima virada do ano. Ela esperava por um ano, é isso que ela esperava? As noivas esperavam? Legal? Gostaram? Estou fechando. Fechando então. Toda a obra que nos diz respeito, Jesus já fez tudo o que era necessário para a nossa conversão, para nós recebermos o Espírito Santo, para nós termos acesso à sua palavra, para nós termos pregação, nós temos pessoas que oram por nós temos revelação de como nós temos que agir, temos revelação da nossa vida com Ele. E se está tudo bem com você, ótimo. Só que com certeza ao redor de você tem um monte de gente como o Alex, que não tem a mesma esperança, não tem a mesma revelação.
E entenda, os pastores desta casa não servem para falar com esta pessoa, porque ela conhece você. Ela lê a sua vida, ela está próxima de você. Você pode até trazer um dia para alguém pregar, vai ser legal, mas o relacional não vai existir. Porque Deus colocou você para pregar para essa pessoa na sua casa, na sua escola, na faculdade, no trabalho, onde você mora. É você, não sou eu. E se nós estamos entendendo que o tempo está encurtando, e se nós estamos percebendo que o tempo está acabando, e se nós olhamos para essas pessoas, e algumas pessoas são queridas, talvez é alguém que é teu irmão, que é tua irmã, que mora na casa com você, que não aguenta mais você pregar. Sabe o que eu vou dizer? Pregue, mas com mais sabedoria. Sabe como você prega com mais sabedoria? Depois você pregou um monte. Viva o Evangelho poderosamente. A pregação já foi, ele já ouviu, já sabe o que é ser crente, já sabe o que é igreja, sabe tudo, mas ele vai ler a sua vida. E se a sua vida não o convence, melhore, mude, aprofunde, peça ajuda ao Senhor para fazer a diferença. Não quer dizer que vai se converter, pode ser que não, mas você vai ter convicção que você fez o seu melhor. Porque vamos ser sinceros, nós não fizemos o nosso melhor ainda para muita gente que a gente conhece. Não mostramos a nossa versão, nossa crente para algumas pessoas. Tem uma frase fofa que eu sei até que acho que é de alguém famoso, que eu não concordo, com todo respeito. É o seguinte: pregue o Evangelho. Se necessário, use palavras. É legal isso, faz sentido isso. Só que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Toda vez que pega essa frase e fala, eu não prego nada, não prego para ninguém, eu vivo como crente. E como é que as pessoas vão ouvir o Evangelho? O que ele está dizendo é o seguinte: a sua vida tem que combinar com aquilo que você prega. Aí você pregou uma vez, você não precisa pregar mais, porque vai olhar para você e falar, uau, olha como ele é sério. Olha como ele é abençoado. Olha como ele passa bem pelas dificuldades. Eu não ia aguentar passar o que ele está passando, porque não é só o crente, tudo bem, tudo certinho o tempo todo. Isso não existe. No mundo nós vamos ter lutas, sabemos disso, mas nós vamos ter vitória. E a maneira como nós passamos nas nossas lutas testificam para eles que o que a gente crê é sério, funciona, é real. Então nós estamos aqui na virada do ano, julho, mês de jejum e oração, mês em que nós cremos que o Senhor tem uma grande pesca para nós fazermos até que Ele venha. O que eu espero que vocês façam? No ano passado, eu não dava conta de mandar imprimir os cartõezinhos de Jesus. Tem uns lá que não dá nem para entregar, está tudo amarelado já, que não estão lá. Só eu que pego, acho, mais alguns que pegam. E você já viu o que Deus pôde fazer na vida da Alice, do Alex, que testemunho incrível? Então o que eu vou pedir? Pedir para a diaconia, coloca o que tem aí, que eu nem sei quantos tem, que senão eu vou mandar fazer. Mas por que é importante o cartãozinho? Porque o cartãozinho salva? Não. O cartãozinho você começa a conversa. Tem 4 frases. Essa aqui é muito legal. Não é sobre religião, é sobre voltar para casa. Aí quando você entrega isso aqui para a pessoa, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí acharei, o versículo continua, achareis descanso para as vossas almas. O que isso significa? Aqui tem a Alameda Araguaia, aqui tem o WhatsApp da igreja. Se você não quiser nem colocar o seu telefone, não precisa. A pessoa vai saber como ligar para a gente, tem o QR Code com as nossas mídias, ele vai poder vir aqui, vai poder falar com alguém, vai poder ouvir o Evangelho. Não é tão complexo assim, mas você tem o seu testemunho. Você tem os textos que você conhece. Você tem a sua experiência com Jesus. Isso é poderoso, porque entenda, eu já falei tanto, eu vou repetir. A pessoa que Deus vai colocar perto de você para você pregar é uma palavra, é uma pessoa que vai ouvir exatamente do jeito que você fala, a sua cultura, a sua história de vida, onde você mora, o que você fez na vida, o que você está fazendo. Deus, Ele trabalha sob medida. Ele coloca o melhor evangelista para essa pessoa, é você, não sou eu, não é o David, não é o Luca. Ah, se o Luca estivesse aqui eu ia pregar. Não, não ia funcionar, porque é para você, não é para ele. Deus tem algo preparado para nós. Então eu quero botar uma pilha para vocês, porque esse ano, esse mês de Elul, festa de trombetas, é 11, 12 e 13 de setembro. Ah, Haroldo, quer dizer, você está marcando data? Não, não estou marcando data. Não estou dizendo que vai ser nesse. Eu não sei eu não sei o mês, não sei o dia nem a hora. Pode ser nesse mês e ano, pode ser no ano que vem. Mas o fato é que eu não posso aqui falar para você, olha, fica tranquilo, não é esse ano, é só daqui 2 anos. Eu não posso falar isso. Por quê? Porque pode ser esse ano. Quantas coisas estão mudando? Quantas coisas estão acontecendo no mundo nos dias que nós estamos vivendo, que são proféticas, que combinam com a palavra. Por que eu estou falando isso? Por causa das pessoas que você convive, por causa dos cartõezinhos de Jesus. Faça a sua parte,
pregue para alguém. Viva um milagre de levar alguém a Cristo. Viva um milagre de ver Deus curar alguém de uma maneira extraordinária, porque Ele precisava curar a pessoa primeiro para daí poder pregar o Evangelho. Faça parte de algo extraordinário. Aí não é só o Luke e o David aqui dar testemunho, você vai vir dar testemunho. Eu dei o testemunho da Alice. Faça parte da obra do Senhor. É para isso que você foi comprado por alto preço. É para alcançar essas pessoas que precisam da salvação, para serem noivas, para serem levadas naquele dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu quero realmente te louvar pela tua palavra, que é tão poderosa, tão preciosa. Te louvo que o Senhor é Deus de detalhes, o Senhor trabalha com datas, o Senhor trabalha com prazos, o Senhor trabalha de uma maneira organizada. O Senhor mostra tudo diante dos nossos olhos, mas ao mesmo tempo nós não podemos ter certeza de tudo aos nossos olhos, porque o Senhor vai dando revelação progressiva e nós queremos a revelação do Senhor. Queremos estar conectados no Senhor e não na data. Queremos estar atentos ao Senhor e não à festa. Queremos estar sensíveis à tua presença para saber o que o Senhor nos está falando e como nós podemos e precisamos nos apresentar diante do Senhor para aquele dia. Eu te louvo pela figura do casamento tão linda e maravilhosa. Te louvo pela graça do Senhor em nos amar desta maneira, em nos apresentar o plano de Jesus, a salvação pela graça, por meio da fé, por arrependimento de pecados, por regeneração pelo Espírito Santo, fé por ouvir a Tua palavra, fé gerada pelo Espírito Santo em nós, que nos apresenta o noivo, que nos leva para as bodas, que nos leva para a casa do Pai. Que coisa tremenda! Eu te louvo por tudo isso que o Senhor revela na Tua palavra, mas eu oro porque se o Senhor, pelo Teu Espírito, não revelar no coração de algumas pessoas, talvez que estejam aqui, elas não vão ter a oportunidade de tomar uma posição, mas porque eu sei que o Senhor está falando em muitos corações hoje aqui, porque eu sei que o Senhor aqueceu o coração de muitos de nós aqui, ó Pai. Eu quero abrir oportunidade para que alguém tome uma decisão diferente nesta manhã. E eu peço que o Senhor ajude. Oro para que o Espírito Santo de Deus opere nas vidas, para a Tua glória. Enquanto você está de cabeças curvadas e olhos fechados, se você entrou aqui e você não tem certeza da sua salvação em Jesus, e você quer um esclarecimento a mais sobre isso, eu quero pedir que você levante a sua mão só para saber quem você é, que eu vou te convidar para vir procurar a gente aqui na frente depois do culto, para a gente poder explicar algo para você. Não saia daqui sem ter segurança de quem você é em Cristo, de ter segurança que naquele dia você vai ser levado a estar com o Senhor para sempre. Tem alguém aqui hoje que quer saber, ter convicção desta maneira, quer ter certeza da sua salvação? Levante a sua mão, eu quero conversar com você depois. Tem alguém? Tem mais alguém? Quantos de vocês entendem que você precisa pregar o Evangelho como você não está pregando? Se é o teu caso, eu quero te convidar para você ficar de pé, porque eu quero orar por você. Quero orar por unção na sua vida. Quero orar por graça, em nome de Jesus. Ousadia. Tem alguém assim? Glória a Deus. Glória a Deus. Só os corajosos, eu sei. É isso. Não é vergonha nenhuma. A vergonha é não pregar. Falar, eu não estou fazendo o meu melhor, eu quero fazer o meu melhor. Isso é só para pessoas de coragem. Eu não vou esticar demais não, eu vou orar. É agora ou não? Eu já vou orar agora. Pai, te louvo por esses queridos e queridas que entenderam o chamado logo de cara. Te louvo, Pai, porque muitos, Senhor Deus, neste momento, estão revendo coisas no seu coração pelo Teu Santo Espírito, e eu estou de pé junto com eles, porque eu também preciso pregar mais do que eu tenho pregado. Eu preciso fazer mais do que eu tenho feito. Nós precisamos e reconhecemos que precisamos disso. Então eu oro, Santo Espírito de Deus, que o Senhor nos unja, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor prepare oportunidades extraordinárias para pregarmos o Evangelho para as pessoas que já estão ao nosso redor, mas também para encontrar pessoas de uma maneira surpreendente, que o Senhor preparou encontros extraordinários para fazermos algo que nunca fizemos, pregar de maneira que nunca pregamos, orar talvez por cura como nunca oramos, fazer algo extraordinário que testifique o poder do Evangelho de Jesus Cristo que opera em nossas vidas, ó Pai. Eu abençoo
abençoo meus irmãos e minhas irmãs que estão fazendo isso neste momento. Eu os abençoo, Pai, para que creiam poderosamente de que algo muda neste momento, não porque eu estou orando, mas porque eles entenderam o chamado. E aí a unção do Senhor, a presença e o poder do Senhor vem sobre eles e se manifestarão quando eles estiverem de frente de uma pessoa para pregar. Quando eles estiverem de frente para alguém que só vai constranger os nossos corações, e nós vamos decidir falar e pregar para a tua glória. Eu oro para que assim seja, Pai. Que nesse mês de jejum e oração sejamos fortalecidos em poder, possamos aprofundar a nossa fé, a nossa expectativa no que o Senhor faz, porque é para a tua glória. Eu oro porque eu creio, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Mas é assim, não necessariamente você agora se sentiu um arrepio e uau, é na hora que você chegar de frente da pessoa e começar a falar, que você vai perceber que é assim que o Espírito Santo de Deus age. Ele não age antes. Sabe por quê? Porque é pela fé. Você crê que Ele vai te ajudar, você crê que Ele está te capacitando, mas é na hora da prática, não é agora para daí ir de qualquer jeito. Ele vai te dar palavra de poder na hora que você abrir a boca. E você nem vai saber porque você estava falando alguma coisa, mas vai ser exatamente o que aquela pessoa precisa ouvir. Porque é assim que Ele opera, para que a glória seja dEle e não nossa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostou do casamento? Quantos querem casar rápido? No céu. Aleluia. Mas que o Senhor também dê bons casamentos e bons encontros na terra, enquanto esperamos que Ele venha, para aqueles que estão também orando por casamento aqui. É bênção de Deus. Que Deus abençoe também você, com um ótimo casamento, em nome de Jesus. Que Ele te surpreenda, em nome de Jesus. Amém?